Olá, estamos iniciando a apresentação do trabalho submetido e aprovado ao terceiro Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Ocorre entre 27 e 29 de novembro de 2019. Sob o título Cidades e Comunidades Sustentáveis, estudo sobre a acessibilidade urbana de pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Esse trabalho foi desenvolvido por Patrick Werf Schneider, Luiz Henrique Vieira da Silva e a professora doutora Cibele Roberta Sugarrara, todos ligados ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade, através do Centro de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu sou Patrick Schneider e conduzirei a apresentação aqui com todos vocês. Bem, o nosso trabalho foi dividido em 7 tópicos que abarcam de modo sumarizado o projeto apresentado ao simpósio através de um artigo completo. Iniciaremos pela introdução, que trará entendimentos preliminares sobre o tema foco do presente trabalho. Depois avançaremos para os objetivos e metodologias, entendendo através dos resultados e as conclusões colhidas através deste artigo, finalizando com os agradecimentos e as referências bibliográficas. Bem, através da introdução, nós podemos identificar que uma das mais importantes discussões atualmente acerca da inclusão social da pessoa com deficiência refere-se à sua acessibilidade. No nosso entendimento, dificultar ou impossibilitar a entrada e o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida ou classificadas com algum tipo de deficiência severamente compromete o pleno desenvolvimento humano dessas pessoas. Por conta da relevância do referido tema, a Agenda 2030, promulgada no ano de 2015 e que possui muitos países signatários, dentre eles o Brasil, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, reservou específicas reflexões e possibilidades de ação no rol dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, também chamados de ODS, que deverão ser perseguidos até o ano de 2030. Através do seu objetivo número 11, denominado Cidades e Comunidades Sustentáveis, há um foco muito grande no desenvolvimento das capacidades e no desenvolvimento urbano de modo abrangente, garantidor à acessibilidade da pessoa com deficiência. Bem, o Banco Mundial, em associação com a Organização Mundial da Saúde, estimou que aproximadamente 15% da população mundial convive com algum tipo de deficiência. O último censo realizado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que 23,9% da população brasileira declarou-se portador de algum tipo de deficiência. O que importava, 45 milhões de pessoas, sendo que destas, 38 milhões residiam em áreas urbanas do país e apenas 7 milhões habitavam as áreas rurais do Brasil. No mesmo ano, um estudo apontou que 64% da comunidade classificada como pessoa com deficiência identificou que os prédios públicos não estão adaptados no todo, bem como os estabelecimentos comerciais, na visão de 66% desses respondentes, tampouco estão adaptados, e quanto, em relação às ruas e calçadas, 52% afirmaram que estas não possuem adaptações fundamentais para a concessão da acessibilidade. Este estudo foi promovido pelo Data Senado no ano de realização do último censo. Quando analisamos o município de Campinas, foco do presente trabalho, encontra-se que mais de 67 mil pessoas são enquadradas como pessoas com deficiência na cidade, sendo que 60% desta população, ou seja, mais de 40 mil pessoas, estão na faixa etária entre 15 e 64 anos de idade, justamente
uma faixa de idade de pessoas que têm um maior deslocamento autônomo dentro do município. Por força deste importante representação do todo da comunidade de Campinas, existe dentro da Prefeitura Municipal a Coordenadoria de Acessibilidade Arquitetônica, ligada ao Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania, que possui, dentre outras atribuições, coordenar a adequação física da estrutura do município, promover vistorias técnicas, coordenar os trabalhos da Comissão Permanente da Acessibilidade e examinar as irregularidades quanto à acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Campinas. Quanto aos objetivos do presente trabalho, podemos identificar o interesse em analisar a situação atual dos espaços públicos da cidade de Campinas em relação à promoção da acessibilidade da pessoa com deficiência a partir dos meios digitais da Prefeitura Municipal e, com isso, apontar como os instrumentos participativos sobre a acessibilidade do espaço público-privado impactam a promoção da acessibilidade da pessoa com deficiência no município estudado, a fim de apontar se existe uma lacuna entre a situação atual e o preceituado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, denominado Cidades e Comunidades Sustentáveis. Quanto à metodologia utilizada no presente trabalho, temos a pesquisa exploratória de caráter qualitativo, valendo-se como procedimento técnico a pesquisa documental. No que tange aos resultados encontrados na presente pesquisa, no presente estudo. A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania ela foi criada pela Lei Ordinária 14.622 do ano de 2013 e possuía, à sua época, a missão de dar visibilidade às temáticas de direitos humanos, contribuindo de forma integrada e transversal para a materialização da promoção e garantia de direitos. Quando o enfoque foram as políticas públicas orientadas pelo ODS número 11, identificamos uma certa convergência, uma certa adaptabilidade, onde a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, que elaborou a cartilha de objetivos quanto a disseminar as informações orientadas a eliminar ou diminuir as barreiras arquitetônicas e urbanísticas que impedem ao cidadão o acesso e a utilização dos ambientes, espaços e mobiliários urbanos com segurança, comodidade e igualdade, com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas sobre a acessibilidade, orientar como podemos tornar nossos ambientes mais acessíveis e também simplificar o entendimento da legislação sobre o assunto. Embora, como dito anteriormente, há uma certa convergência, em nenhum momento há uma expressa menção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. A partir da análise dos instrumentos municipais e também os serviços municipais orientados à pessoa com deficiência, podemos identificar através dos documentos digitais da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, a qual é responsável pelo transporte público coletivo municipal, afirma que atualmente possui 1.271 ônibus em sua frota, sendo que destes 1.023 veículos são de empresas concessionárias e 248 de um serviço complementar. Da totalidade desse universo de ônibus destinados ao transporte público, 562 são acessíveis, o que representa uma totalidade de 45% da frota. Ainda que esse número seja realmente expressivo, ele está abaixo das grandes cidades, como por exemplo a capital paulista, que já ultrapassou a porcentagem de 50% de veículos adaptados. Quando vamos olhar de modo mais abrangente os serviços que são disponibilizados a todos os cidadãos, mas principalmente os disponibilizados dentro do município e que afetam de modo singular
as pessoas que possuem deficiência auditiva, deficiência física, uma deficiência intelectual ou uma deficiência visual, podemos identificar que na maioria destes serviços temos uma excelente taxa de acessibilidade, estando quase que a totalidade próxima a 100%. A exceção à regra fica a cargo de esporte e lazer. Os serviços de esporte e lazer hoje possuem uma taxa de adaptabilidade, ou melhor, de acessibilidade muito baixa, sendo identificada que apenas 37% desses equipamentos públicos de Campinas estão afeitos às pessoas que possuem algum tipo de limitação, como as listadas. Ainda que nós tenhamos o Brasil como um signatário da Agenda 2030 e também de muitos outros instrumentos legislativos que abarcam a temática da pessoa com deficiência, podemos identificar que é importante compreender que a verdadeira inclusão não deve ser pautada somente pelos números quantitativos. Porém, compreender no todo se as barreiras existentes estão sendo combatidas, independente de termos legislações que abarquem e busquem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência. Salienta-se aqui que os documentos estudados não mencionam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ainda que suas edições mais recentes datem o ano de 2019, portanto, 4 anos após a promulgação da Agenda 2030. O Poder Executivo de Campinas atualmente não possui ligação com os ODS, e isso pode ficar referendado a partir da análise ampla dos documentos estudados no que diz respeito à acessibilidade. Bem, quanto às conclusões a partir do estudado, podemos dizer que garantir a acessibilidade a equipamentos públicos e serviços particulares é algo intimamente ligado à sustentabilidade, previsto na Agenda 2030 através do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. À medida que o planejamento urbano e as questões ligadas à mobilidade humana se desenvolvem nas grandes cidades ao redor do planeta, é imperiosa a necessidade da análise se todos os cidadãos estão sendo atendidos. O presente estudo buscou analisar como a cidade de Campinas trabalha essa temática da acessibilidade, avaliando se há uma internalização das metas que se referem às pessoas com deficiência através dos documentos disponíveis pelo meio digital da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania. A partir da leitura destes documentos, destinados ao grupo de PCDs, fica identificado um forte embasamento na legislação brasileira e nas normas técnicas, muitas delas a ABNT, no entanto, sem alguma menção aos ODS, e a inter-relação entre a pauta de acessibilidade e sustentabilidade. Diante disso, abraçar a Agenda 2030 e aplicá-la por meio de políticas públicas no âmbito municipal pode construir um importante condutor de ações encabeçadas pelo poder público e que alavanquem uma boa referência para a esfera privada também, garantindo a acessibilidade da pessoa com deficiência e a gestão urbana como horizonte a ser perseguido dentro do município. Sugestiona-se, portanto, na elaboração de políticas públicas, uma convergência ainda maior entre a construção de ambientes acessíveis e adaptados de equipamentos públicos com a sustentabilidade de maneira a fomentar o desenvolvimento sustentável e edificar cidades cada vez mais amigáveis a todas as pessoas, permitindo a ocupação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania. Muito bem. Gostaríamos de agradecer, através do presente trabalho, a sua audiência e também referendarmos que o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no Brasil, através da CAPES, no Código de Financiamento 001, a qual estendemos o nosso agradecimento. Quanto às referências bibliográficas utilizadas no presente estudo, todas estão aqui apresentadas através deste slide. Bem, eu, Patrick Schneider, em nome do grupo de estudo orientado a perseguir um entendimento quanto ao atendimento
das expectativas de acessibilidade e também convergência ao ODS número 11, intitulado Cidades e Comunidades Sustentáveis, estudo sobre a acessibilidade urbana de pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Agradeço, uma vez mais, a sua audiência e por ter acompanhado até aqui a apresentação de nosso artigo. Muito obrigado.